No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Execução pela polícia baiana do ex-capitão do BOPE e miliciano Adriano continua cercada de mistérios. E Polícia Civil do Rio divulga laudo pericial concluindo que voz anunciando a chegada de Elcio Queiroz no condomínio onde moram Bolsonaro e Rony Lessa não é do porteiro que, em 2 depoimentos diferentes à polícia, citou a casa do atual presidente como destino do suposto motorista que serviu ao assassino de Marielle, justamente Elcio Queiroz. Estados Unidos, aproveitando brecha criada pelo próprio governo brasileiro ao reivindicar sua entrada na OCDE, passam a considerar o Brasil como país desenvolvido. E aqui no Rio, o governador finalmente demite o presidente da SEDAI. Essas e outras notícias nessa terça-feira, 11 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Farei apenas 2 breves comentários. O primeiro diz respeito aí a todo esse mistério que cerca a execução do Adriano, o ex-capitão do BOPE, miliciano. Dizem a própria Polícia do Rio, o comandante aí do tal do escritório do crime, que teria 2 dos seus integrantes como supostos assassinos de Marielle. Então, além de todo o mistério que envolve essa execução estranhíssima por parte da polícia baiana, afinal de contas, o tal do Adriano encontrava-se num sítio em área rural. A casa estava cercada. Por que razão houve a execução de Adriano? Bem, essa é uma questão que está em aberto, até porque o próprio advogado de Adriano afirmou que na terça-feira passada, justamente há uma semana, ele teve um contato telefônico com o tal do capitão Adriano. O capitão Adriano tinha consciência que a polícia organizava um cerco a ele lá na Bahia e adiantou ao advogado que possivelmente ele seria morto. Mesmo que viesse a ser preso, ele seria morto dentro da prisão, porque interessaria o seu desaparecimento por conta aí de todas as informações que ele dispõe. E informações que em vários episódios da vida desse Adriano se confundem com as atividades da família Bolsonaro, como parlamentares, né? Não só o Bolsonaro era parlamentar, mas seus filhos também, e até mesmo como empresário, se é que nós podemos chamar aí essas atividades do Adriano como atividades empresariais. Bem, o outro comentário diz respeito à decisão dos Estados Unidos, que aproveitou uma brecha criada pelo próprio governo Bolsonaro ao reivindicar a sua entrada lá na OCDE. A OCDE é uma espécie de clube de ricos e onde aqueles que lá estão, não necessariamente ricos, mas subordinados principalmente aos Estados Unidos, abrem mão da sua condição de países em desenvolvimento. Com isso, o país perde uma série de prerrogativas no âmbito da OMC para defender a sua indústria. Então, vejam bem, o governo brasileiro, no auge do nosso processo de desindustrialização, com o Estado em situação deplorável por conta das políticas que, inclusive de forma proposital, o enfraquecem a esse Estado, nós agora teremos ainda maiores dificuldades, pelo menos junto aos Estados Unidos,
para podermos utilizar determinados mecanismos de proteção ao nosso comércio e também de proteção à nossa indústria. É uma verdadeira contradição. No momento em que a desindustrialização brasileira atinge o seu auge, nós estamos agora entregues, inclusive, a sanções que os Estados Unidos poderão aplicar ao Brasil, caso a gente tenha algum tipo de iniciativa no sentido de incrementar ou proteger o nosso comércio, nossas exportações, assim como proteger a nossa indústria. São as contradições desse Brasil que precisa descobrir ou redescobrir os caminhos de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, vai cada vez mais se aprofundando em relações promíscuas e subalternas com os Estados Unidos. A opinião do Faixa Livre. Trânsito. A chuva causou transtornos na Zona Sul e ainda prosseguem os trabalhos de retirada de bolsões d'água por essa manhã. Pela autoestrada Lagoa Barra, na altura do condomínio Villagem, em São Conrado, no sentido Gávea, na Orla da Lagoa, pela Avenida Borges de Medeiros, na altura do Clube Piraqui, no sentido Rebouças. Neste momento, a movimentação é intensa. Quem segue com destino a Botafogo vai perdendo tempo no acesso da Rua Maitá com destino à Rua Voluntários da Pátria. Melhor caminho indo pela Rua Visconde de Silva. Só na Caoa, novo HB20 por R$ 44.990 e Creta Prestige com tabela FIP no seu usado. Documentação IPVA 2020 total grátis. Consulte caoa.com.br. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Bandeirantes. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa terça-feira, 11 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo como comando áudio Peter, substituindo justamente o Francisco de Assis nesse período de férias do nosso operador de áudio tradicional, que tem início hoje. O Faixa Livre, bem, em primeiro lugar, meu bom dia, que é o Peter, a Celeste e a Natália, e eu lembro que vocês, ouvintes, além de eu dar um bom dia, vocês podem participar aqui do programa através do telefone 25431360. Há também a alternativa de vocês nos enviarem mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou então diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês têm a oportunidade de nos acompanhar, podem ter, ao vivo e a cores, através dessa transmissão que realizamos diariamente aqui, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Faixa Livre, o conteúdo do Faixa Livre, também está disponível no formato podcast. Vocês podem conferir lá o nosso conteúdo em plataformas como Deezer, Spotify e Castbox. E a alternativa também de vocês acompanhar o nosso conteúdo pelas páginas, inclusive durante o programa, transmissão ao vivo pela página do próprio programa, www.programafaixalivre.com.br ou na página de uma das nossas entidades patrocinadoras, a Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET.
O endereço da página é www.aepet.org.br. Na nossa página, inclusive, diariamente a gente veicula não somente o áudio das entrevistas, como o jornalista Anderson Gomes faz matérias em cima das entrevistas. Então, é uma alternativa de divulgação aí do nosso conteúdo, não só através do áudio, mas também através dessas matérias jornalísticas. Bem, dando início às nossas entrevistas, cumprimento aqui na ponta da linha o professor de História Contemporânea da UF, Daniel Arão Reis. Professor Daniel, bom dia. Bom dia, Paulo. Professor Daniel, queremos conversar um pouco aí sobre como você está vendo o início aí desse segundo ano do governo Bolsonaro, mas antes disso, você que é um estudioso aí dos movimentos populares pelo mundo afora, principalmente, inclusive, aqui no nosso Cone Sul, queria que você falasse um pouco do processo chileno. Logo no início daquelas grandiosas manifestações, houve muita cobertura da nossa mídia tradicional. Mas, apesar das manifestações continuarem, inclusive com a violência muito forte da polícia, o noticiário parou de falar do Chile. Queria que você voltasse a esse tema aqui para os nossos ouvintes. Esse processo, eu tenho querido me dedicar nos últimos tempos ao estudo desses múltiplos movimentos sociais que se desenvolvem no mundo todo e que recebem uma cobertura muito fragmentada, né, e muito desinteressada da grande mídia. Né? Atualmente nós temos processos de grandes movimentos sociais no Chile, em Argélia, né, em Argel, no Líbano, em Beirute, em Hong na França, na Itália, né, o movimento dos Sardinhas, agora recentemente. E esses movimentos todos apontam para um horizonte, né, que me parece muito promissor, né, é da auto-organização das pessoas. Equivocadamente, esses movimentos têm sido sempre apontados como de geração espontânea. Olha, nós sabemos que a gente não faz nem um piquenique espontaneamente. Né? As pessoas não acordam e coincidentemente vão para a rua e aí dá-se a grande manifestação. Isso tudo faz parte de um processo de auto-organização, né, molecular, que não está nos radares dos partidos políticos. Todos esses movimentos evidenciam uma crise de representação política que é muito grave, né, que é muito anterior ao momento atual, né, tem sido estudada, né, essa crise, tem sido objeto de vários livros, de como a representação política se distancia dos representados, e como isso configura uma crise, né, que está revelada do crescimento, né, permanente de abstenções, salvo exceções, né, as pessoas não têm, sobretudo houve um voto não obrigatório, né, mas mesmo houve um voto obrigatório, como aqui no Brasil, as pessoas têm se afastado, né, dos pleitos porque não veem nos partidos mais os seus representantes, né, também os sindicatos sofrem desse processo, né, de desgaste, de distanciamento. Então, esses movimentos têm sido organizados, né, através de clubes, de organizações locais, de redes sociais, né, que têm um papel muito importante, né, através delas muitas atividades vão sendo estruturadas e aqui no Brasil a gente teve que esses movimentos de direita foram muito organizados através das mídias sociais. Né? Então, esse processo é visível em várias partes do mundo. E o que é mais importante, Paula, meu ver, é que esses movimentos não têm se limitado, né, à defesa de reivindicações precisas e imediatas que frequentemente originam os movimentos. Ou melhor, a questão da origem dos movimentos. Os movimentos têm se desdobrado cada vez mais, né, como em Hong Kong, como na Argélia, como em Beirute, né, como na França, como em Santiago. Tem se desdobrado cada vez mais em programas políticos, né, reivindicando reformas políticas e até, no caso chileno, reformas da Constituição, né, ou seja, repactuar, né, a Constituição é sempre uma expressão de um pacto, né, social e político feito em determinado momento,
várias classes e setores sociais. Então, esse diferencial, por exemplo, isso é visível, né? A perspectiva de repactuar, né? De elaborar um novo pacto que supere o realizado ali, ainda sob a ditadura do Pinochet. Eu acho que nós precisamos ter mais atenção, né, para esses movimentos, estudá-los com mais precisão e inclusive, tentar ver se eles se articulam, né? Porque a direita se articula de maneira muito clara, né? Os grandes capitais internacionais, os grandes bancos têm suas estruturas institucionais de articulação, isso é visível hoje tudo. As extremas-direitas estão entrando no processo de articulação, multiplicam reuniões regionais e internacionais, né? Com muita decisão, né? E, enquanto isso, os movimentos sociais representativos dos interesses populares ainda se encontram muito confinados nas esferas nacionais, né? E aí, dessas esferas, por mais avanços que eles possam registrar, num mundo cada vez mais internacionalizado e globalizado como a gente tem, né, essas vitórias sempre serão muito limitadas, né? Se não encontram uma articulação internacional que viabilize um protesto internacional, formas de articulação e de representação internacionais. Isso é muito importante para esses movimentos e essa é a sua principal debilidade até o momento, né? E vamos ver com os partidos de esquerda, né, com os partidos populares, que se colocam em relação a isso, né? Porque o grande desafio é que eles vão realmente se deixar confinar, né, a luta parlamentar e as lutas eleitorais, se eles vão, tendo uma autocrítica necessária, né, voltar a estabelecer laços, né, se reaproximar desses movimentos. Né? Eu penso que não há muita chance desses partidos recuperarem o protagonismo que foi deles, sabe, até os anos 60, do século passado. Eu acho que as condições as condições melhores para a existência desses partidos já foram ultrapassadas. Mas isso não pode ter um papel positivo. E o que se vê é que eles estão realmente se distanciando cada vez mais, né, dos movimentos sociais e se concentrando exclusivamente nas públicas eleitorais e nos conchavos parlamentares, né? O Marx, em relação a isso, na análise que fez da Revolução de 1848 na França, ele criou uma expressão famosa da português, o cretinismo parlamentar. Né? As pessoas que se deixam ali envolver completamente pelos debates, que é importante, né? Que tem uma certa importância, mas que imaginam que todo o universo da vida está contido ali naqueles debates, naquelas tratativas, e perdem o pé, frequentemente, né, dos processos sociais que estão subjacentes, né, que estão a velha topeira, né, que estão ali produzindo instituições, né, e que de vez em quando irrompem a olho nu, causando surpresa a toda essa classe política que se encontra muito distanciada, né, muito aristocratizada. Né. Eu não sei se dá para chamar de cretinismo parlamentar, mas há uma certa arrogância, inclusive uma dificuldade muito grande, inclusive aqui no programa eu noto isso, de parlamentares assumirem a limitação hoje da atuação dos partidos. Então é isso, é mais um capítulo aí que nos remete à chamada crise dos partidos. Eu até estou apurando aqui, parece que tem alguns desses aqui no Brasil que já estão até resistindo a serem entrevistados aqui no Faixa Livre, porque a gente aperta, né, os nossos entrevistados e a turma não gosta muito disso. Agora, no caso chileno, o Daniel, houve uma vitória muito importante, que foi, inclusive, arrancar lá da elite política, vamos assim dizer,
uma nova Constituição, mas parece que essa Constituinte, o processo Constituinte, está sob controle da velha elite política. É isso que faz com que, principalmente a juventude, se mantenha na rua e, especialmente, a polícia continue a reprimir? Exatamente, quer dizer, há uma luta, né? Quer dizer, a rigor, formalmente, a Constituinte, uma nova Constituinte ainda depende de um plebiscito, né, que vai ser organizado em abril. Mas todos os institutos de pesquisa locais e todos os especialistas consultados estão prevendo uma vitória consagradora, uma vitória da proposta de uma nova Constituição. Agora, a disputa começa, evidentemente, como essa Constituinte vai ser eleita, né? Dos movimentos sociais tem brotado propostas muito interessantes, como, por exemplo, exigir a paridade na Constituinte entre homens e mulheres, né? Também exigir uma proporção grande para candidatos adultos que não estejam filiados a partidos políticos, né? O que denota, evidencia mais uma vez a desconfiança, porque muitos setores da sociedade encaram o establishment político, né? as instituições oficiais políticas. Então, há uma disputa muito grande, porque, no primeiro momento, o presidente da República, né, e a direita mais ativa que o apoia reagiram com muita truculência, né, ao movimento. E depois recuaram, inclusive revogaram a medida que foi o estopim inicial do processo, né, e aí começou uma luta, né, em que os partidos políticos, sobretudo aqueles que, em tese, representam os interesses populares, começaram uma luta para decidir o futuro, né? E realmente, hoje em dia, o grande debate se dá em torno de como vai ser eleita essa Constituinte. E perguntas, efetivamente, o plebiscito vai responder, né? Porque isso vai ter um impacto muito grande no próprio conteúdo de uma futura Constituição, né? A gente se lembra aqui no Brasil como esse debate também se processou em relação à nossa Constituinte de 86, né, que gerou a Constituição de 88, e de como prevaleceram, né, infelizmente para nós, que temos identidade com os interesses populares, né, infelizmente para nós, prevaleceram formas muito conservadoras, né? A gente não teve uma Constituinte unitária, né? A Câmara e o Senado permaneceram eleitos separadamente, né? Tivemos também a participação dos chamados, então, senadores biônicos, né? Que não tinham sido eleitos para isso e, no entanto, participaram da obra constitucional. E uma série de aspectos, né, que não cabe aqui começar a aprofundar, mas que determinaram, condicionaram, né, um jogo conservador para a nossa Constituição. A nossa Constituição, agora registrando progressos notáveis, né, em termos das liberdades e dos direitos sociais, ela conservou legados importantíssimos da época da ditadura, que muito mal foram analisados ou denunciados. Na época, o Congresso Constituinte era um Congresso fundamentalmente conservador, né? Então, agora, em relação ao Chile, isso vai ser muito importante, né? As condições que vão cercar essa Constituinte, como é que ela vai ser eleita, né? Por quem, o peso que os partidos atuais, porque se os partidos atuais, com a sua composição, monopolizarem a Constituinte, né, você já tem aí uma evidência de que os movimentos sociais foram garfados, né, porque eles não foram liderados por esses partidos. Né? Então, há que se abrir espaço, né, nas eleições para a Constituinte, na própria Constituinte, para representantes desses movimentos. Né? Isso vai ser o
elaboração das disputas atuais que se dão na sociedade chilena. Possivelmente vai ser um início de um longo processo, porque me parece que isso vai estar longe de ser resolvido, porque a turma que controla lá o jogo político não vai querer abrir mão, né? E, ao mesmo tempo, há essa pressão crescente, especialmente da juventude, que quer, me parece, um outro mundo, Daniel. Agora, Daniel... É muito notável mesmo a força dos movimentos sociais no Chile, é muito notável, inclusive, se se tem em vista como a sociedade chilena parecia fragmentada, né, Paulo? Eu estive lá em 19, já conversei sobre isso, se não me engano. Era impressionante como, apesar de haver uma exasperação muito grande, todas as pessoas com que conversei estavam profundamente insatisfeitas, mas, ao mesmo tempo, muito céticas em relação à possibilidade de haver alguma coisa, porque se reconheciam atomizadas, fragmentadas, sem organizações, né, todas muito distantes dos partidos políticos. Né? Então, no entanto, houve essa evolução, né? Isso é uma coisa que tem se repetido constantemente. Né? É como se a reflexão política, a ciência política, de alguma forma, estivesse incapaz de, com os dispositivos tradicionais, de perceber, né, o que se passa desse mundo, né, social, onde de vez em quando rompem, né? Você teve os indignados na Espanha, você tem regularmente erupções de movimentos sociais em vários países europeus, né? E agora também na África, na Ásia, né? e aqui na América Latina, esses processos que rompem, né? Surpreendendo, né? É preciso apurar, né, as lupas, né, os dispositivos de análise, para que, como se fosse apurar os nossos sensores, né, porque os nossos sensores parecem muito surdos, né, a esses processos que se desenvolvem nos terrenos da sociedade. Né. O Marx tinha essa metáfora, né, a velha toupeira, né, que vai permanentemente trabalhando por sobre a terra, debaixo da terra, e que de repente volta à luz do dia, causando grande impacto e surpresa nos estabelecimento político. O lamentável é que, às vezes, os nossos partidos, né, estejam demonstrando, né, uma grande incapacidade de perceber isso, né, os cientistas políticos também, a academia também, né, como eles têm sido surpreendidos sempre, né, como se estivessem vivendo em outro mundo. Né? E isso é muito interessante e muito importante, né, para a gente... Ou buscando, muitas vezes, razões que são muito questionáveis. Aqui no Brasil, por exemplo, a explosão de 2013, tem muita gente da esquerda que atribui todo aquele movimento a uma conspiração imperialista, por exemplo. Apesar daquele movimento ter surgido lá a partir da luta do movimento Passe Livre, claramente um movimento de esquerda e que foi duramente reprimido pelos governos pelo governo Alckmin, né? Com o apoio do governo federal. Você acha que no caso de 2013 aqui, o que ocorreu foi de fato uma conspiração patrocinada pelo imperialismo? De modo nenhum. Essas teorias conspiratórias costumam ser muito insensíveis, né, aos processos relevantes sociais. Sempre imaginam que as coisas que acontecem, e é interessante observar que esses ângulos conspiratórios têm representantes tanto das esquerdas como das direitas também. Né? A ideia de que a sociedade é um campo de manipulação política de lideranças ou de organizações particulares. Né? A sociedade tem uma dinâmica própria, né? Tem uma dinâmica própria que vale a pena estudar, que vale a pena considerar. Eu penso que realmente os movimentos de 2013 foram movimentos muito plurais, né? Iniciando ali uma reivindicação aparentemente banal, embora relativamente importante, né? Relativa aos transportes públicos, você teve aquela explosão social, né? em que se registrou a volta das direitas para a rua, né?
E essas direitas tinham pautas, né, de insatisfação com o sistema político, que era comum às esquerdas. E o que paralisou muito os movimentos da esquerda, tanto esquerda aí no sentido bem amplo, né, da palavra, aqueles todos que se preocupam com as desigualdades sociais, né, aqueles todos que se preocupam com a questão que eu chamo da democratização da democracia, né, eles ficaram um tanto quanto tolhidos, né, porque o presidente da República, na época, era uma presidente de esquerda, né, aliás, eleita na base de um que vai considerar todos os embates eleitorais da nova República, né, inaugurada em 88, foi o debate mais pela esquerda, né, a campanha do segundo turno da Dilma foi muito referida, né, a questões que radicalizavam a tradição até então petista, né, muito chegada a uma conciliação, a uma gestão reformista mole, né, e houve ali uma promessa de radicalização que, no entanto, se desdobrou num estelionato eleitoral fantástico, né, aquela coisa de chamar o Joaquim... Mas aí foi em 2014, Daniel. Em 2010, o embate da Dilma foi com Serra, não foi, no segundo turno? Em 2010? Porque as explosões de massa foram em 2013. Em 2013, Então, essa campanha muito acirrada, onde a Dilma acabou praticando o estelionato eleitoral, foi em 2014. Mas em 2010, de qualquer maneira, houve um ataque muito forte às privatizações tucanas, né? Mas o próprio governo Dilma depois implementou aí privatização de estradas, portos, aeroportos. Mas eu penso que, de qualquer maneira, acho que houve uma surpresa muito grande com a irrupção das direitas na rua, né? Total. Isso não acontecia desde as vésperas do golpe de 64, né? Quando as direitas estiveram muito ativas com aquelas marchas da família tradicional de verdade. E aí eu penso que os movimentos mais progressistas estão tanto quanto mais dietados, né, por essa história. A Dilma, inclusive, no primeiro momento reagiu, disse que ia fazer uma reforma política e chegou a esboçar uma proposta de uma constituinte política exclusiva. Né? Durou 24 horas. Né? Não teve andamento e, afinal, foram as direitas que se propulsionaram mais, né? Através dessas... Ela acabou apresentando aqueles 5 pontos, né? Mas o primeiro ponto era a defesa da austeridade fiscal. Aí fica difícil, né? Mas, Daniel, quero aproveitar o nosso tempo também para te ouvir sobre esse segundo ano do governo Bolsonaro que se inicia em meio à crise internacional, inclusive com essa história do coronavírus, são problemas aí adicionais na condução da economia brasileira. E, ao mesmo tempo, existe essa cada vez mais evidente relacionamento aí do Bolsonaro com essas milícias aqui do Rio de Janeiro, e, particularmente... O silêncio, né? O silêncio da família Bolsonaro tem sido... suspeitíssimo agora, né? Nesses 2 últimos dias. Ensurdecedor, né? É um silêncio ensurdecedor, porque está todo mundo, mesmo os analistas de direita, cobrando isso. Não tem uma palavra de condolência, né? Não tem uma palavra de para a vítima, né, que afinal de contas foi um homem celebrado, né, pela família Bolsonaro. Eles estão argumentando que eles celebraram o homem enquanto ele era ficha-limpa. E depois ele se tornou um ficha suja, e daí eles estão se distanciando. Mas evidentemente que esse silêncio é muito sintomático, né? Muito sintomático, e que mostra essa característica desse governo, né? Esse governo tem a aproximação com esse mundo da milícia, né? Das milícias, né? E tem também afinidades com outras organizações, como sendo esses clubes de tiro, né? Aí alinha-se uma extrema-direita que vai dar trabalho. Ela
não vai desistir das posições de poder que foram alcançadas e vai reagir, e vão reagir a isso com muita fúria, né? Isso ainda não está na pauta imediata. Né? O problema, Daniel, é que essa extrema-direita, ela hoje é a vanguarda do centro e da direita, que apoiam a agenda econômica aí do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Nesse aspecto aí da condução do país, do seu ponto de vista econômico, parece que a extrema-direita ela consegue costurar aí um amplo acordo nacional. Parece que alguns setores de esquerda ficam de fora, porque eu vejo, inclusive, muitas vezes simpatias de setores da esquerda com algumas proposições aí da turma do Bolsonaro, que, na verdade, são proposições da direita brasileira. Isso não complica o quadro? Eu não chegaria ao ponto de apresentar o bolsonarismo como vanguarda. Né? Eu acho que... Mas, na prática, não é isso que está acontecendo, Daniel? Essa que é a minha preocupação. Eles é que estão dando tom. O Paulo Guedes fala barbaridades aí e é apresentado como um economista sério. Ele é tão ridículo quanto a Damares. Essa que é a verdade. Ele tem uma pauta que é compartilhada, né, por muitos setores, né, do capital, aliás, eu diria que é todo mundo compartilhada pelo conjunto do capital. É por isso que eu falei, virou a vanguarda da extrema-direita, né? Mas eu acho que uma aliança aí que se estabeleceu, né, de conveniência, né, mútua. Eu acho que o Bolsonaro foi muito inteligente, né, nesse movimento que ele fez para tentar capturar. No primeiro momento foi visto muita desconfiança, né? E progressivamente a coisa foi se estruturando, né? E hoje ela está estruturada. Mas é uma aliança que eu considero problemática, dizer que ela tem uma vanguarda, né? É o capital financeiro que está na vanguarda, que está se utilizando no governo Bolsonaro para executar a sua pauta. Né? Nesse sentido, o Bolsonaro podia ser visto apenas como um executivo. Né? Na vanguarda estaria exatamente o capital financeiro. Né? Ou é o Bolsonaro que lidera. Né? Eu tenho a impressão que isso ainda está para ser decidido, está para ser melhor decidido. Né? Eu diria que é uma aliança instável, de conveniência que se estabeleceu. O Bolsonaro não era, efetivamente, o candidato queridinho, né, do capital financeiro. Eles apostavam muito no Alckmin, né? Mas na medida que o Alckmin não decolou e que se viu que realmente há uma possibilidade de vencer o PT e as esquerdas era através do Bolsonaro, houve então o investimento no Bolsonaro. Mas foi um investimento de conveniência, né? E é possível ver, inclusive, na relação problemática entre a grande mídia e o Bolsonaro, evidências dessa estabilidade, né, que marca esse processo aí. Né? Há uma hipótese do capital financeiro conseguir gerar um outro candidato entre os dois, e se livrando do Bolsonaro, isso evidenciaria que, ao fim e ao cabo, quem vanguardou o processo foi o capital financeiro, né? E não propriamente que usou o Bolsonaro, né, em determinado momento. Sob o ponto de vista econômico, a vanguarda, desde o final dos anos 80, eu me lembro aí, logo depois, um dia depois da promulgação da Constituição de 88, o José Sarney, por exemplo, já vocalizava as preocupações do capital financeiro com as novas normas constitucionais. Né? Então, sob o ponto de vista econômico, a vanguarda, desde então, é dessa turma aí, banco, multinacional. Agora, politicamente, quem está dando as cartas é o Palácio do Planalto, né? Se o Bolsonaro é derrotado em 22, ele poderá passar a história como um homem que serviu de instrumento, né? Que teve nesse momento. Na história é muito comum aparecer situações, né, em que você tem uma representação política que tem uma certa autonomia. Eu acho que não é a mais fiel, digamos assim, daqueles interesses econômicos hegemônicos. Né?
E esses interesses econômicos hegemônicos podem, no momento seguinte, recuperar, né, a sua presidência, indicando candidatos mais afins aos seus interesses. Né? Então, acho que isso aqui ainda... Porque a gente tem, por exemplo, o caso chileno, na época da ditadura, né? Você teve uma aliança entre os militares e o capital financeiro, né? Uma aliança de grande fôlego, que reservou aos militares uma situação específica, especial, privilegiada, e com pensões privilegiadas, previdência social específica, plano de salário específico, recursos garantidos constitucionalmente, né? Um percentual importante das exportações de cobre chileno vão para as Forças Armadas chilenas. Então, esse poderia ser um desenho, né, a ser assumido, mas mesmo nesse caso, né, é de se perguntar se o Bolsonaro seria o candidato mais interessante. Né? Eu tenho visto na imprensa, ultimamente, né, registros de tensões, né, entre os militares e o Bolsonaro. O Bolsonaro se autonomizando. Quando ele assumiu a presidência da República, ele fez muita questão, né, não era coerente com a trajetória parlamentar dele, né? Ele fez muita questão de se cercar de altos chefes militares, etc. Mas muitos deles, inclusive, depois daí, e nesse primeiro ano, foram destratados, né? E se afastaram do governo, criando uma situação que alguns dizem de distanciamento. Né? Não sei se isso terá substância, né? Mas óbvio que é parecido, né? Nos jornais, nas revistas, né? Entrevistas, né? Com generais que se afastaram do governo e que se mostram críticos, né, a essa maneira muito específica e própria do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um homem de extrema-direita, né? É um homem de extrema-direita e isso é muito pouco representativo, né? Nesse sentido, de grandes maiorias existentes no país, pelo menos na minha análise. Né? Então, eu penso que o desafio desse segundo ano dele, né, vai ser exatamente manter essa aliança, né, que ele muito... As condições objetivas acabaram favorecendo, né, mas ele também atuou nesse sentido, né, ele e o seu grupo, né, atuaram nesse sentido de montar uma aliança, né, que integrou as classes médias, né, setores populares, e as corporações militares, né, as milícias e o grande capital financeiro. Né? É uma aliança que tem muitas contradições internas. Né? Eu não diria que é vanguardiada. Né? Claro, o Bolsonaro está na presidência da República, né? Mas, como a gente já tem visto ao longo desse ano, muitas coisas que ele desejaria ver realizadas não se realizaram. E muitas coisas se realizaram apesar de sua vontade. Né? Ele não, ao contrário de uma certa análise, né, que logo em seguida da eleição dele, que viu um processo muito rápido de diretização, o Brasil marchando rapidamente com a ditadura, né? Essa análise chegou a ser estruturada e hoje não está aí justificando alguns que já foram produzidos e tal, achando que as condições de luta e de discussão aqui no Brasil estavam definitivamente comprometidas, né? Então, ao contrário dessa análise, né, houve um processo, né, de resistência ao bolsonarismo. Isso deteve, né, certas inclinações para um regime autoritário aberto. Né? Ainda temos muitas resistências aí se configurando. Né? Sorte que eu acho que essa aliança bolsonarista é uma aliança estável. Né? E, desse ponto de vista, as eleições municipais, né, vão dizer algo, né, a respeito disso.
disso, de como essa aliança está conseguindo sobreviver, né? Agora, realmente, o quadro geral não vai superar enquanto não irromperem, né, os movimentos sociais do Brasil. Enquanto não irromperem movimentos sociais autônomos, né, com pautas próprias, que recoloquem as esquerdas no proscênio, né? As esquerdas estão mais ou menos afastadas do proscênio, né? Muitas vezes, como se diz jocosamente, a oposição ao governo é o próprio governo que está, né? A multiplicação dos seus atos, né, declarações, como essa, por exemplo, do secretário da Cultura agora, né, plagiando o Goebbels, né, quer dizer, são eles mesmos que, através dos seus atos, nutrem, né, as contradições, né, e as crises, né, vêm do próprio governo e não das oposições pressionando o governo pela esquerda, né? Como, por exemplo, na França, né, atualmente, o governo é pressionado por um grande movimento social, né? Chile também é a mesma coisa. Aqui no Brasil, as grandes crises, né, ou as pequenas crises, né, elas têm se originado de movimentos dentro do próprio governo, dentro da própria aliança governamental. O que, meu ver, evidencia a instabilidade dessa aliança, né? É verdade. Ela tem uma instabilidade, né, que cria um horizonte favorável, né, mas, paradoxalmente, né, a gente não vê, ocupando esse espaço, movimentos populares e tendências críticas pela esquerda. Né? O problema é que pela esquerda, me parece, a grande hegemonia ainda é do PT. E o PT, na verdade, como poderia fazer uma oposição para valer ao Bolsonaro, especialmente no campo econômico, não é? Porque, a rigor, o Bolsonaro está radicalizando uma pauta que, infelizmente, está presente aí nos governos desde os anos 90, né? A história da austeridade fiscal, a Previdência como a vilã das contas públicas, e por aí vai. Como é que agora a gente vai, como é que a esquerda agora, tendo à frente o PT justamente, vai reagir quanto a isso? Até o Paulo Guedes andou provocando lá na discussão sobre a Previdência, frente às críticas que a esquerda fazia, o Paulo Guedes jogou na cara lá de muita gente que, bem, mas vocês ficaram 13 anos aí no governo, não fizeram nada, agora vem cobrar de mim? Né? Então, fica, me parece, a posição da esquerda, né, por conta aí dos 13 anos do governo PT, acabou ficando muito prejudicada, independentemente de maiores ou menores simpatias com a linha adotada pelo Lula e pela Dilma, mas o passivo está aí, né? Esse 40º aniversário do PT tem sido muito melancólico, né? Porque realmente é uma comemoração muito morna, né? Muito pouco dinâmica, né? Muito pouco estimulante, né? Você não vê. A coisa mais interessante de hoje é um texto crítico. Né? Do Tarso Genro? Do Tarso Genro? Barroco era do Tarso Genro. Né? É como sempre, ele é muito barroco, né? Mas ele vai na veia, né? Quer dizer, para ser consequente, ele deveria se afastar do partido. Né? Ele se mantém, né? Do partido, quando eu li o texto, estava certo. Mas ele critica muito o PT, mas ele é muito moderado nas críticas aos próprios governos, né? Parece que o problema para ele foi o PT, o partido, né? Que realmente falhou, mas o problema também é como que o partido podia reagir frente a um fenômeno como o Lula, com essa quantidade de voto que tem, a popularidade que tem. O governo é que deu a tônica mesmo, né? É verdade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi muito melancólico e que, de certo modo, faz muita gente, né? Eu parcialmente também, né? Esperava que houvesse um movimento autocrítico no PT, né? Mas isso parece que realmente não vai acontecer, né? Salvo um quadro aí de grandes convulsões, né? O PT está me parecendo cada vez mais entrar naquela figura do nosso humorista, né? De onde você menos espera, dali mesmo que não vem nada. Né? Infelizmente. Infelizmente é esse o quadro que está se desenhando para esse 40º aniversário.
Daniel, muito obrigado aí por esse longo papo. A gente conversou a beça hoje aqui, mas é sempre um prazer. Obrigado a vocês. Um bom dia para você, um bom trabalho. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, um abraço. Conversamos aqui com o professor Daniel, aliás, longamente. Vamos agora rapidamente ao nosso primeiro intervalo. Não teremos intervalo, mas a gente já está atrasado no intervalo. Então eu vou lendo aqui algumas participações. Muita gente dando bom dia aqui para o nosso trabalho, Luiz Castelo, Jorge Pérez, a Lenira de Caxias, também nos dá bom dia. Bom dia para você, Lenira. E ela diz, a esquerda, ao invés de pressionar o governo, só decepciona. Vi que o Freixo amenizou a situação e disse que o miliciano Adriano não tem envolvimento no caso Marielle. A gente está querendo conversar aqui com o Freixo desde ontem, mas não está sendo possível. Ele está com a agenda muito, muito cheia, mas eu espero essa semana ter um papo com ele, porque, de fato, tem um áudio, inclusive, que circula aí nas redes digitais, onde ele chama atenção disso, que o Adriano não é suspeito, tem relação zero com o caso da Marielle. É incompreensível isso, porque se o Adriano é o chefe do escritório do crime e foram integrantes do escritório do crime que mataram a Marielle, como é que a relação dele é zero com o caso Marielle? É difícil, né? Mas a lógica da política muitas vezes leva os políticos a terem posições que só eles podem explicar, né? E o Freixo, no caso, ele, até inclusive principalmente pela proximidade com a Marielle, ele tem todo o interesse, evidentemente, em esclarecer esse fato, e ele talvez seja a pessoa que melhor esteja acompanhando aí esse trabalho da Polícia Civil, né? Pelo menos assim eu imagino, né? A Leda Mota, Márcia Schlinger, o Rafael Rosa Hagmaier, todos dando bom dia aqui para o nosso trabalho. E o César Jacarepaguá diz o seguinte, a família Bolsonaro sempre se envolve em polêmicas. O suspeito de assassinar a Marielle, por exemplo, era vizinho do Jair Bolsonaro. Agora, 2 dias antes da morte do capitão Adriano, o Eduardo Bolsonaro esteve na Bahia. É muita coincidência, não acha? Um bom dia, família faixa livre. César, esse é um aspecto que a gente nem explorou aqui. O Eduardo Bolsonaro, de fato, está lá na Bahia, estava na Bahia, porque na sexta-feira parece que a Assembleia Legislativa da Bahia, por iniciativa lá de um dos correligionários da família Bolsonaro, lá, agora eu não sei se é PSL ou é esse novo partido que ele criou, não é? Está criando. O fato é que eles fizeram uma homenagem, se não me engano, à turma da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. E o Eduardo Bolsonaro está lá, o pretexto é esse, né? Não quero fazer considerações nenhuma, mas o César aqui registra a coincidência. Aliás, são muitas coincidências aí que cercam a família Bolsonaro e as milícias, né? Inclusive em relações completamente próximas. Essa história da ex-mulher e da mãe do capitão Adriano terem sido funcionárias fantasmas, tudo indica, do gabinete lá do Flávio Bolsonaro na Alerj, é outra dessas coincidências absurdas, né? E mais, né? Parece que elas foram desligadas logo ali no final do ano de 2018, justamente por conta da exposição aí da família Bolsonaro em decorrência da própria candidatura do Bolsonaro e de ter surgido a história das rachadinhas, né? Então, é tudo muito estranho. E isso deveria ser investigado com muito cuidado. Só que o andar da carruagem parece que vai em outro sentido, né? Ontem a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou um laudo pericial que procura mostrar que a voz que autorizou lá o carro do Elcio Queiroz, o suposto motorista do assassino da Marielle, a voz lá no condomínio que autorizou a entrada do Elcio Queiroz, não foi daquele porteiro que, por 2 depoimentos diferentes, afirmou com clareza que não só autorizou a entrada do Elcio Queiroz para a casa do Bolsonaro, como depois, quando observou que o cidadão não foi para a casa do Bolsonaro, e sim para a casa do Rony Lessa, que é o suspeito de ser o assassino da Marielle, ele ainda avisou
para a casa do Bolsonaro, e lá na casa do Bolsonaro falaram que é isso mesmo, está tudo bem, o cara entrou e foi lá para outra casa. Esse porteiro, ele vai se enganar assim lá na Conchichina, viu? E agora a polícia achou um justificativo. A voz não é do cidadão. Bem, então tá legal. Então, tem que ser processado mesmo. Vai ser irresponsável assim lá na Conchichina. Depois dessa, vamos até o intervalo aqui. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a manter o ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, para o nosso programa Faixa Livre. Na ponta da linha, vamos conversar com Vinícius Jorge, delegado da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Vinícius, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Vinícius, dá para esclarecer alguma questão relativa aí a à execução lá do Adriano, lá na Bahia? Eu ontem conversei aqui com o Orlando Zacconi, também delegado, e eu levantei para ele, a minha primeira questão é o seguinte: se a polícia cercou o Adriano em uma casa, numa área rural, o procedimento natural não seria criar todas as condições para que ele viesse se entregar vivo? Por que a execução? Olha, a gente não pode afirmar que foi uma execução, não. Não, eu que estou falando. Eu estou falando. Não dá para afirmar. Não dá. Desculpa discordar de você. Olha só, não estou dizendo que não foi. Estou dizendo que a gente não pode afirmar, né? É óbvio que qualquer operação nesse sentido, diligência, operação que seja, tem que ser com o objetivo de prender. Daí a gente afirmar necessariamente que foi uma operação para queimar arquivo, como estão dizendo, é até a gente imaginar que o governo da Bahia está fazendo, no mínimo autorizou, que está mandou
porque é impensável que uma ação da Secretaria de Segurança da Bahia, nesse nível, não vai ter ciência do governo, do governador. Isso é impensável. É imaginar que esse governo da Bahia está protegendo pessoas políticas do Rio de Janeiro, que a gente sabe bem quem são, pela ligação histórica, é uma coisa que não faz muito sentido. Mas é possível, sim, que tenha até sido uma execução. A gente só não pode sair afirmando. Sabe por quê, Passarinho? Por outro lado, quem conhece o histórico, o perfil do Adriano, sabe que ele era um exímio atirador, era, no mínimo, um sociopata, quiçá um psicopata, mas aí só os psiquiatras poderiam afirmar. Né? Para se ter uma ideia, ele era temido até dentro do BOPE, no Rio de Janeiro. Né? Foi um policial que matou muito, atirou muito na cabecinha, né? Primeiro em nome da sociedade, depois foi trabalhar para bicheiros, protegendo um e matando outros, né? E depois resolveu montar sua própria empresa de assassinatos, o escritório do crime. Né? Então, um cara desse dificilmente se entrega. Ele age, ele reage. O perfil histórico do alvo, ele é considerado na hora de você planejar e executar uma operação dela. Porque se você demole, ele mata você. Estou falando um linguajar bem claro. Não, então, tá claro. Ambas as possibilidades são possíveis. Né? Pode ser que ele tenha, sim, agido, reagido, e os policiais lá em loco tenham sido obrigados, efetivamente, a neutralizarem o alvo, como se diz tecnicamente, né? Ou seja, a matarem o Adriano, né? Como pode ter sido, desde logo, uma ação para executá-lo. Claro que isso é possível. Negar essa possibilidade é negar fatos históricos, né? Inclusive. Não, a minha ponderação, Vinícius... Não pode afirmar isso. E as pessoas estão saindo afirmando de uma forma muito geral, inclusive fazendo uma relação política que não faz o menor sentido, porque seria o governo do PT na Bahia protegendo a família Bolsonaro. Posso ponderar sobre isso, Vinícius? A gente sabe, Vinícius, você acha que o governador tem pleno controle sobre a sua polícia? A polícia palaciana passaria mais de 200 anos. Não existe uma operação dessa se não da Secretaria de Segurança da Bahia, que é governo. O que é uma Secretaria de Segurança? É a governança setorial. Não. Quando... O secretário de Segurança é o cara de confiança do governador. Mas o secretário de Segurança muitas vezes não tem total comando sobre a sua tropa, né? Tem sim, Paulo. Tem sim, um tipo de ação dessa. É impensável. Tá bom, não vamos totalizar porque é muito arriscado. A estatística fala 97%, né? É extremamente improvável uma ação dessa com órgãos da Secretaria de Segurança, envolvendo a inteligência de outro Estado, com um tipo de repercussão previsível que teria. É impensável, extremamente improvável, para ser cuidadoso, uma ação dessa que não seja, no mínimo autorizada, quiçá ordenada. Não dá para... É extremamente provável. Aí sim, a gente estaria fugindo em muita regra. Né? Essa história de que as polícias agem absolutamente fora de controle da política não é verdadeira. A polícia cumpre ordem palaciana. E muito bem. Claro que ninguém declara essa ordem. Pelo contrário, vai usar retórica. Até porque muitas vezes essa ordem é ilegal, é incondicional, é ilegítima, né? Vinícius, mas então vamos retornar ao cenário. Pelos palácios, pelos corredores palacianos, essas ordens, essas autorizações chegam. O problema é que é um sítio rural. Muito bem se poderia fazer um cerco total daquela área, havia condições para isso, e manter lá o Adriano sem água, sem luz, aguardando que ele se entregasse. Ele era perigoso, mas a turma tinha inclusive escudo que protegiam lá os policiais de tiros que viessem a ser disparados pelo Adriano. Mas você conhece muito mais esse tipo de riscado. Isso eu só acho muito estranho essa... Há um certo, eu vejo em alguns setores, um preciosismo técnico.
Como você é policial, evidentemente você não pode falar que houve execução, mas o apresentador aqui interpreta essa situação como claramente uma execução. Assim como, esse é outro problema, por que não se pode relacionar o capitão Adriano ao episódio da Marielle? Ele não era o chefe do escritório do crime? Os suspeitos de serem motorista e suposto assassino não são integrantes do escritório do crime? O próprio Adriano não foi ouvido pela polícia como um dos principais suspeitos, mas depois ele não foi arrolado como investigado. Mas ele também não está sendo investigado na rachadinha e ele também ele participou ali. Esses autos, muitas vezes, não correspondem à realidade, não é? Vamos por parte. Olha, a interpretação sua, bem como de diversas pessoas, ela é válida, ela é aceitável. E eu deixei claro que isso é uma possibilidade. O que a gente não pode é sair afirmando que foi isso. Porque tem outra possibilidade também. Só as circunstâncias em loco é que podem permitir a gente chegar a afirmar isso. Tem que fazer perícia de local, tem que ver a necrópsia do corpo, ou seja, tem que fazer uma apuração, que eu não sei se será feita adequadamente na Bahia. Até porque lá quem apura isso é a própria área militar. É um problema isso, né? É um limitador. Né? É feito um inquérito policial militar. Né? Então fica mais difícil ainda essa apuração, porque praticamente eu mato e eu apuro, né? É quase que nesse patamar. Mas, de qualquer maneira, é válido isso. Né? Agora, a questão o Adriano foi investigado também no caso Marielle e não ficou indicada a participação dele. Ele foi alvo de investigação, sim, no inquérito da morte da Marielle e do Anderson. Né? Ele foi ouvido, né? Não foi só ouvido, ele foi investigado. Ouvido é apenas uma questão formal. Sim. Né? Ele foi investigado, inclusive ouvido, e não ficou indicada a participação dele. E sim do Lessa e do Queiroz, e ainda há um desmembramento da investigação para verificar se houve ou não efetivamente mandante, quem foi, especificar o motivo político, se, etc. e tal. Né? E ele é investigado, né, que agora morreu, lamentavelmente, na rachadinha, sim. Aí é uma investigação do Ministério Público Estadual. Né? Até porque a ex-mulher e a mãe dele foram nomeadas mas ele não foi indiciado, no gabinete, né? do então deputado Flávio Bolsonaro. Ele não foi indiciado, né? Não, havia dinheiros indo, passando por ele, havia troca de mensagens envolvendo ele. Mas as informações estão nos jornais é que ele não está arrolado no processo. Ele não, apesar disso, ele não... Calma, não estar arrolado no processo não significa não ser investigado. Não, eu disse indiciado. Há diferença entre estar arrolado no processo e ser investigado. Ele era, sim, ele fazia parte, sim, dessa investigação. O problema é que as informações que estão nos jornais é que ele não está nos autos, né? Sim, aí é outra história. Tirou do alto, a turma aliviou o cara. É muita coisa estranha. E agora, Vinícius, tem principalmente esse laudo pericial da Polícia Civil do Rio, que agora aponta que, de fato, a voz do porteiro que autorizou a entrada do Elcio Queiroz no condomínio do Bolsonaro não é daquele porteiro que, por 2 vezes diferentes, confirmou, inclusive com anotações, que o destino do Elcio Queiroz autorizado foi a casa do Bolsonaro. Agora surgiu esse laudo pericial. Tem muita confusão nessa história, não tem? Isso aí é uma outra questão a ser esclarecida, que isso era uma dúvida que já existia. E esse laudo pericial, ele demorou, inclusive, a surgir. Porque é óbvio que tinha que se atestar aquela voz. Né? Então, isso realmente demanda desdobramentos investigatórios e esclarecimentos, claro que sim. O problema é que vão se acumulando fatos maneira, contraditórios a gente tem que tomar cuidado. E a gente não esclarece nunca essa história do assassinato da Marielle. A gente tem que tomar cuidado porque o Adriano ficou vinculado ao caso Marielle. Não é.
Tá entendendo? Da mesma maneira que disseram que o Adriano era um miliciano. O Adriano Arregou não era um miliciano. O Adriano era o chefe dos matadores de aluguel do Rio de Janeiro. Era o chefe do escritório do crime, uma empresa de assassinatos. Tá? Ele, inclusive, antes, ele trabalhou com bicheiros. Né? O roteiro do Adriano é policial que atira na cabecinha, depois vai trabalhar com bicheiros, protege daqui, mata dali, e resolve montar sua firma de assassinatos. E, geograficamente, acabou dominando uma área próxima aonde era o escritório do crime, que era ali em Jacarepaguá. Né? Aí eles dominam a área ali próximo onde eles tinham a sede do escritório do crime. E aí virou uma milíciazinha local, que é na Muzema. Entendeu? Mas ele não era, historicamente, um miliciano. Ele não está no homicídio da Marielle, né? E do Anderson, no duplo homicídio. E as pessoas fazem muitas confusões, e que isso realmente é confuso, não é simples. Até para nós, que somos do métier, acompanhamos isso, essa história ao longo de 20 anos, né? Você tem esperança que a gente chegue a um esclarecimento final sobre o assassinato da Marielle? Olha, uma investigação longa e detalhada, profunda, como foi, se ela não chegou até agora, vai ficando cada vez mais difícil chegar. Se é que houve um mandante. Porque a gente trabalha com uma ideia absoluta, preconcebida de que houve um mandante. Mas não necessariamente tem que ter um mandante. Cada caso é um caso. Perfeito. Né? De qualquer forma, olha só, não estou dizendo que não teve, hein? Não é isso. De qualquer forma, quanto mais tempo passa, menor fica a expectativa de êxito. Claro. Independentemente disso, tem que ser esgotada toda a possibilidade de investigação e, ao final, se não tiver mais o que se fazer, olha, foi concluída a investigação e não se chegou a mandante, e etc e tal, e nenhuma especificação do motivo político. O motivo foi político, já se sabe. O Lessa matou por razões políticas, lá associado com outro Queiroz, né? Agora, se há uma especificação desse motivo e um mandante, é o que está tentando se esgotar para chegar a esse resultado. Caso não seja possível, tem que chegar, olha, esgotamos as investigações e não há indicação de mandante, especificação de motivo. E ninguém vai acreditar, quer dizer, ninguém. A turma não vai acreditar, né? É mais ou menos o caso Adélio, né? Da facada no Bolsonaro, né? Foi investigado, reinvestigado, investigado, esgotado. O cara já foi preso, já está internado lá no manicômio psiquiátrico. E a família Bolsonaro continua dizendo até hoje que houve uma conspiração, que foi não sei o que lá. Vai ser difícil. Muito provavelmente, caso esse fechamento da investigação da morte do Marielle e do Anderson não efetive o mandante que todo mundo quer, ou motivo específico político que todo mundo quer, vai ficar sem se acreditar nisso. Mas é uma possibilidade, eu diria hoje, a mais forte de acontecer. Infelizmente, porque eu me recordo aqui que o Raul Jungmann, que era ministro da Segurança Pública naquele momento, não é? Ele deu declarações assim muito importantes, apontando justamente para grupos políticos que poderiam estar por trás do assassinato da Marielle. Não sei se ali ele claramente especulava, mas talvez valesse a pena ouvi-lo, né? Pois é, Paulo. Agora, como é que a autoridade responsável por área de segurança especulam? Não, eu acho estranho ele especular. A minha desconfiança é que ele tem alguma informação. Elas têm a obrigação de demonstrar, de provar. Especulação de autoridade da área de segurança é muito complicado, né? Não há dúvida. Por isso que eu acho que talvez valesse a pena ouvi-lo mais, né? Ele já não é mais o ministro, não é nada. Convoca ele como testemunha. Porque se o cara sabe alguma coisa, ele tem que falar. Né? Mas tem ações de inteligência que não são provas, assim, então eu não tenho que fazer declaração pública sobre isso.
Quando eu era criança, tinha uma história do assassinato, o desaparecimento da Dana de Tefé, lembra disso? Sim, muito antigo. Pois é, todo mundo apontava lá para um suspeito, que era um advogado, não é? E que nunca foi confirmado. Eu temo que a situação da Marielle vá para o mesmo caminho, né? O que vai ser uma perda gigantesca, né? É uma possibilidade, eu diria que hoje, a mais forte. Infelizmente. Tomara que não, tomara que efetivamente a investigação seja concluída e se chegue ao resultado que tanto se quer. O problema é que a gente não pode sair do resultado para uma investigação, entendeu? A gente sai de uma investigação para um resultado. Agora, muita gente já sai... Mas não é muita gente, Vinícius. Todas as pistas levam aos mesmos endereços, aos mesmos sobrenomes. Está tudo muito escancarado. E nós, que não somos policiais, não somos nada, estamos assistindo aí esse verdadeiro teatro. Você me perdoe, mas realmente é uma coisa revoltante. É compreensível que as pessoas tenham esse sentimento. É compreensível, não é isso que eu estou criticando. Agora, o que se tem que fazer do ponto de vista profissional, técnico, do ponto de vista ético até, digamos assim, é colocar as coisas no patamar correto, né? Porque senão a gente vai ficar eternamente nas sensações, nos achismos, por mais respeitáveis que sejam, e eles vão... eu dei o exemplo, até eu me antecipei, eu dei o exemplo do caso Adélio. Acho até hoje que o Adélio não agiu sozinho, que o Adélio não é maluco, tá entendendo? Foi uma conspiração política, quando já está investigado, exaustivamente e provado, e foi isso, foi um maluco solitário, né? Bem, eu te agradeço, Vinícius, por mais essa entrevista e os esclarecimentos aí importantes para os nossos ouvintes. Um forte abraço para você. Espero ter contribuído, mesmo discordando. Não, perfeito. É o ponto de vista aí técnico, tá certo. Um abraço para você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil, Vinícius Jorge. E vamos agora a um novo intervalo. Já retornaremos. Estamos apresentando Faixa Livre. Trânsito. Ainda os bolsões d'água por conta da chuva vão afetando a cidade do Rio, pela Avenida Presidente Vargas, altura da Cidade Nova, sentido rodoviário. Temos informação também sobre outros pontos na zona oeste da cidade, acúmulo de água em Santa Cruz, na Estrada da Pedra, em Curral Falso, na altura da Avenida Cesário de Mello. O ouvinte redobra a atenção, lembrando que teve deslizamento de terra na Estrada das Furnas, prejudicando a ida para o Alto da Boa Vista para quem sai da Barra da Tijuca agora. Caminho alternativo pela linha amarela ou então Brajão Jacarepaguá apresentam melhores condições. Não perca as super oportunidades da Fast Shop. Torradeira KitNate com 7 níveis de tostagem por R$ 391. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma loja Fast Shop. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvinte. E olha,
os petroleiros estão em luta, os servidores do SERPRO, os servidores da Dataprev, os servidores da Casa da Moeda, em greve, inclusive. E hoje o CEP comunica que os professores e funcionários da rede estadual de ensino estão fazendo também uma greve de 24 horas. Às 10 horas, a categoria realiza uma Assembleia Geral lá no Clube Municipal, conforme, inclusive, nós divulgamos aqui na semana passada, em entrevista com uma dirigente do CEP. Entre as reivindicações, reajuste salarial, fim das terceirizações e do projeto de militarização das escolas. Agora, vejam bem, são muitas categorias em greve. Então, nesse sentido, é muito importante que haja apoio, solidariedade, particularmente com os petroleiros que estão aí numa greve que está se expandindo. Já se fala que o governo poderá, inclusive, intervir lá na Petrobras e nos próprios sindicatos. Hoje já ouvi especulações sobre isso. Então, é uma situação que é tensa e onde é evidente os partidos de oposição, as centrais sindicais, me parece, teriam de se colocar de uma maneira mais incisiva nesse processo. Amanhã, nós teremos, está previsto para as 10 horas da manhã, o ato unificado contra a privatização da SEDAI e contra essa crise que a SEDAI está produzindo na cidade, lá na frente do Palácio Guanabara. Então, são situações que vão ganhando aí consistência na luta dos trabalhadores e que, me parece, é necessário termos, a necessidade de darmos mais visibilidade a esses movimentos e, principalmente, apoio. Até porque, vocês observam, os jornais, os telejornais, fazem um silêncio sepulcral em relação a essas movimentações e essas greves, particularmente da Petrobras, com a greve que está se ampliando. Aliás, por falar nisso, quem vai conversar conosco agora é o diretor da EPET, conselheiro do Clube de Engenharia, o engenheiro Ricardo Maranhão. Ricardo Maranhão, bom dia. Bom dia, Passarinho. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Uma alegria muito grande ouvi-lo de novo. Alegria nossa, Ricardo. Como é que você está vendo aí a movimentação dos petroleiros nesse momento? Estou vendo como uma movimentação heróica, né? Petroleiros estão ocupando o 4º andar lá do edifício sede da Petrobras na Chile. Houve uma movimentação, um evento na frente do prédio com muita gente. Estão lutando por um direito fundamental, que é o direito ao emprego, né? A Petrobras está tentando fechar as instalações da Araucária Nitrogenado, no Paraná, demitindo contingente muito grande de trabalhadores, né? De forma que é importante a luta pelo emprego, sobretudo nesse momento em que nós temos 11 milhões de desempregados no Brasil e a Petrobras dá uma contribuição, uma falta de respeito com o trabalhador. No caso da privatização da Petrobras Distribuidora, já foram mais de 1.200 trabalhadores demitidos. Está pressionando para reduzir os salários dos trabalhadores, sob a alegação de que os salários estão acima do mercado, quer dizer, um tratamento antissocial, desrespeitoso e que infringe dispositivos da nossa Constituição, um processo absolutamente desprezível. E não Eu queria, Passarinho, comentar uma proposta divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro 2 ou 3 dias atrás. Aquela história dos combustíveis? Exatamente. Né? Aliás, nisso, os próprios petroleiros, a FUP soltou uma nota onde apresenta, inclusive, alternativas para efetiva redução dos combustíveis no Brasil. Mas a proposta do Bolsonaro é que todo mundo abra a mão aí do ICMS, no caso, os governadores, e o Bolsonaro promete abrir mão dos seus impostos. Mas até os governadores ligados aí ao Bolsonaro já reagiram negativamente, né? O governador Dória, que é um neoliberal, de Minas Gerais, o de Brasília do Rio também. Grande do Sul, classificaram a proposta como ela deve ser classificada. É uma proposta populista, demagógica e irresponsável. O presidente pretende jogar a opinião pública contra os estados da federação, quando ele diz que é possível baixar o preço dos combustíveis
retirando o ICMS, que é um imposto estadual, ele se comprometeria a retirar os impostos dos tributos federais, basicamente a CID, o PIS e o COFINS. Na realidade, Passarinho, o ICMS é a mais importante fonte de receita dos estados da federação. No ano passado foram recolhidos de ICMS por todos os estados qualquer coisa da ordem de 80 bilhões de reais. O governo federal tem apenas a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, o PIS e o COFINS. Mas ele tem tributos alternativos para sustentar a sua receita. Ele tem o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, ele tem o Imposto de Renda, ele tem o Imposto de Operações Financeiras, o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação. De forma que essa proposta é uma proposta indecorosa, demagógica e irresponsável, como inclusive foi classificada até por aliados do presidente. Né? Na realidade, ela é feita no momento em que os estados estão atravessando uma profunda crise fiscal. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está em recuperação imposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul, com atrasos sistemáticos no pagamento dos servidores públicos, tudo isso é decorrente de uma crise fiscal. O presidente insiste, ou ele comprova a afirmação de que não entende absolutamente nada de economia, ou ele se faz de ingênuo para enganar a opinião pública. Na realidade, é uma insistência na manutenção de uma política de preços para os combustíveis que não atende aos interesses do país, não atende aos interesses da sociedade, não atende a Petrobras, não atende a ninguém. Só beneficia importadores de derivados de petróleo e as refinarias estrangeiras, notadamente as norte-americanas. Eu estou me referindo a uma política de preços, de paridade de importação, implantada em 2016, ainda na gestão do senhor Pedro Parente. O que é isto? A Petrobras hoje, para formar os preços em suas refinarias, ela pega os preços no mercado internacional, notadamente no Golfo do México, e incorpora a esses preços todos os custos para trazer, numa operação fictícia, trazer derivados de petróleo do Golfo do México até o Brasil. Todos os custos de saída dos derivados do território americano, o carregamento desses derivados no navio, o pagamento dos fretes seguros desse navio até um porto brasileiro, a descarga desses derivados num porto brasileiro e a internalização dos derivados no mercado brasileiro. Com isso nós temos a gasolina, o diesel, o GLP, todos os derivados de petróleo são vinculados a duas variáveis fundamentais sobre as quais nós não temos qualquer tipo de controle. Eu me refiro, primeiro, à taxa de câmbio e, segundo, ao preço do próprio petróleo. A taxa de câmbio é volátil, não depende, o brasileiro não tem, o governo brasileiro e a sociedade brasileira não tem qualquer tipo de controle sobre a taxa de câmbio. Por exemplo, agora, com a questão sanitária da China, o dólar disparou para 4,32, isso torna os derivados de petróleo brasileiros mais caros. Também não temos controle sobre o preço do petróleo e, consequentemente, dos seus derivados, que sofrem influência de fatores geopolíticos, climáticos, de toda a natureza. Um drone explodiu sobre uma refinaria saudita, o preço do petróleo sobe e o brasileiro vai pagar mais caro em função de um evento com o qual ele não tem nenhum tipo de relação. Essa política, ela simplesmente desconsidera o fato de que a Petrobras é uma grande produtora de petróleo, mais de 3 milhões de barris de petróleo hoje, e além de ser uma grande produtora de petróleo, tem o parque de refino, que é o 9º maior parque de refino do mundo. Portanto, a Petrobras produz petróleo internamente, pode refinar esse petróleo, oferecendo
a sociedade brasileira de derivados de petróleo sem necessidade de colocar o mercado brasileiro nas incertezas decorrentes de fatores geopolíticos, repito, também da taxa de câmbio. Né? Essa política ela prejudica a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras perde mercado para importadores que trazem produto lá de fora, tirando o mercado da Petrobras. A Petrobras leva as suas refinarias a trabalhar com alta taxa de ociosidade. O país importa derivados sem necessidade, porque a Petrobras é grande produtora e grande refinadora. Há impactos negativos sobre o balanço de pagamento. Nós temos, e por outro lado, a Petrobras, com a ociosidade de suas refinarias e grande produtora de petróleo, em vez de refinar esse petróleo no Brasil, exporta petróleo bruto. Perdemos 2 vezes. Exportamos matéria-prima sem agregar valor, sem qualquer beneficiamento, e importamos derivados por valor agregado por empresas estrangeiras. Estamos gerando empregos e renda nas refinarias americanas e causando desemprego e perda de renda nas refinarias brasileiras. Isto tudo levou esta política absurda, entreguista, equivocada, inaceitável, levou os caminhoneiros a uma greve que paralisou o país com graves prejuízos para a nossa economia e com forte apoio popular, porque a sociedade identificou o desespero dos caminhoneiros pagando o combustível essencial para a sua sobrevivência a preços internacionais. Essa política, passarinho, valeria por uma Alemanha que não produz uma gota de petróleo, que tem que ir ao mercado internacional buscar os derivados pelos preços que lá são praticados. Para o Brasil, é uma política absolutamente inaceitável, e repito, Petrobras perde mercados, refinarias ociosas, balanço de pagamento prejudicado, combustível mais caro, perda de competitividade da nossa economia. Por que, então, a insistência desta política? Porque o presidente fazendo manobras aí de tirar, não tem nada que tirar tributo. O tributo é uma coisa desagradável, ninguém gosta de pagar imposto, mas a participação, embora seja expressiva, não é a questão essencial nos preços dos derivados de petróleo. A questão essencial é a colocação de custos que o consumidor brasileiro está pagando sem necessidade. Nós não precisamos pagar internação no Brasil, custos de exportação, fretes, seguros, volatilidade, porque, eu repito, nós somos um grande produtor de petróleo e temos refinarias para refinar esse petróleo. Por que, então, a insistência? A insistência decorre da também insistência entreguista da venda, da privatização das refinarias da Petrobras. Querem privatizar as refinarias da Petrobras, querem entregar as refinarias da Petrobras ao capital estrangeiro e não querem que o governo brasileiro, que a sociedade brasileira tenha qualquer tipo de controle sobre os preços dos derivados. Qualquer tipo de controle sobre os preços praticados pela Petrobras. Querem deixar a Petrobras e os preços ao sabor do mercado internacional, com todos os riscos e todos os prejuízos que isso impõe aos consumidores brasileiros. Não sei se me fiz entender com clareza. Não, sem dúvida, Ricardo. A minha dúvida agora é outra. De fato, inclusive os petroleiros, em comunicado aí da greve, chamaram atenção para esse problema aí dessa política de preços onde há uma paridade com os preços internacionais que não tem menor sentido. Agora, eu ontem estive com um engenheiro da Petrobras que me falou que essa questão da ociosidade das nossas refinarias estaria ligado hoje a um problema relacionado às especificações das nossas refinarias, que nós temos, na verdade, que exportar boa parte aí do óleo do pré-sal, que é um óleo mais leve, e importar justamente gasolina, ou importar gasolina e importar mesmo petróleo para refinar nas nossas refinarias, porque o mercado doméstico e o mercado internacional não estariam aptos a absorver o total daquilo que as nossas refinarias podem
produzir de acordo com as suas especificações. Ou seja, parece que as nossas refinarias elas trabalham com a necessidade de refinar um petróleo que não seja nem tão puro, nem tão pesado, não é isso? Tem procedência esse tipo de explicação? Essa questão é desmentida de forma cabal quando você considera que antes desta política implantada por Pedro Parente, e, se não me engano, em dezembro de 2016... Foi em 2016. As nossas refinarias trabalhavam com cerca de 95% de carga plena, né? Isso que você está dizendo ocorreu da seguinte maneira no passado e não existe mais esse cenário hoje. O Brasil produzia, os dois maiores campos produtores de petróleo no Brasil eram Albacora e Marlim, óleo pesado. As refinarias brasileiras foram dimensionadas e projetadas basicamente para processar petróleo Arabian Light, petróleo leve. Como o petróleo de Marlim e Albacora era um petróleo pesado, era preciso exportar uma parte desse petróleo pesado, não todo, importar petróleo leve para fazer o que nós chamamos de blending, uma mistura para chegar a uma densidade que pudesse ser processada pelas refinarias brasileiras. Isso deixou de existir com a descoberta do pré-sal, que é óleo leve de excelente qualidade, que hoje representa 66% da produção brasileira de petróleo. Então, salvo o melhor juízo e demonstração cabal nesse sentido, é conversa fiada. As nossas refinarias têm condição de especificar gasolina, diesel, GLP, num padrão absolutamente aceitável pelo mercado mundial. E, diga-se de passagem, é extremamente diversificado. Né? Não, e pelo próprio mercado doméstico também, não é? A gente não está precisando. Também diversificado. Nós temos, por exemplo, capacidade de produzir diesel com baixíssimo teor de enxofre, né? Que é uma coisa absolutamente exigida, sobretudo pelos países mais desenvolvidos. Né? Então, é basicamente o objetivo fundamental. O objetivo fundamental é entregar a oligopólios internacionais, estrangeiros, as refinarias da Petrobras passam a operar a preços internacionais sem que o governo possa fazer qualquer tipo de controle. Isso é um absurdo. É colocar o Brasil na mão de interesses absolutamente estrangeiros. O governo brasileiro pode simplesmente trabalhar no sentido de de amenizar. Imagine você uma guerra, ou um conflito, ou um evento traumático que levasse, como no passado, não estou fazendo uma ficção irrealizável, né? No passado o petróleo chegou a $140 o barril. É possível, se a Petrobras se mantém, coisa que não estamos conseguindo, porque o senhor Castelo Branco está vendendo tudo, se ela se mantém como uma empresa integrada, e o petróleo vai a $140 o barril, a rigor, haveria necessidade de reajustar na mesma proporção os preços da gasolina, do diesel, do GLP, dos demais derivados. Mas se ela é uma empresa integrada que vende produtos refinados, mas também produz petróleo em larga escala, e o petróleo vai a $140, ela ganha muito dinheiro na atividade de E&P, de exploração e produção, e pode fazer um subsídio cruzado sem ter prejuízo na área de refino. Não sei se me fiz entender. Sim, lógico, evidente. Infelizmente, parece que a nossa grande sina nesse momento é a subalternidade aí aos Estados Unidos. Se a gente olhar a balança comercial, a gente vai ver qual é o prejuízo que a gente está tendo aí com essas importações. Mas, Ricardo, eu tenho mais uma entrevista aqui no programa e eu vou ter que seguir aqui com o meu trabalho. De qualquer maneira, eu agradeço imensamente as explicações que você deu aqui para todos nós, para os nossos ouvintes. É uma situação vergonhosa que o Brasil passa. Vamos alertar os governadores no sentido de resistirem, né?
É o mínimo. Persistirem não é abrindo mão. Hoje o Bolsonaro, o Guedes vão estar reunidos lá com governadores. Vamos ver o que sai disso. Um abraço para você, Ricardo. Outro grande, muito obrigado. Um abraço para os ouvintes. Conversamos aqui com o Ricardo Maranhão. Ricardo Maranhão, engenheiro aposentado da Petrobras, diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, e conselheiro do Clube de Engenharia. E ex-deputado federal também. Olha, o Camilo Mendes, lá da Cidade Nova, ele diz que a morte do capitão Adriano foi sim queima de arquivo. Com certeza ele sabia de muita coisa. Camilo, mas só nós podemos falar isso, o advogado. Parece que os políticos e os policiais não aceitam essa tese, né, Camilo? Eu estou aqui revoltado, viu? Porque é tudo um absurdo. E o resultado é esse, que inclusive o delegado Vinícius Jorge acabou apontando. Possivelmente nós vamos chegar a uma situação onde nada será esclarecido em relação ao assassinato da Marielle, apesar dessas escancaradas evidências. Mas, se ninguém quer, né, a gente não chega a conclusão nenhuma. Né? Parece que é essa a vontade aí de todo mundo. Eu estou realmente chocado. Viu? O Gabriel de Braz de Pinas diz que quando Bolsonaro se encontrou com o ditador da Arábia Saudita, ele fez o seguinte comentário, abre aspas, nós dois temos muito em comum, fecha aspas. Pergunta o Gabriel, o que ele quis dizer? Enquanto a família saudita domina seu país, aqui no Brasil a família Bolsonaro impõe uma ditadura tupiniquim e o fim da liberdade, diz o Gabriel. Seja porque eu fui obrigado a espirrar aqui, ainda que de forma muito silenciosa, mas desculpe a vocês. Bem, na ponta da linha agora nós vamos conversar com o João Xavier, diretor financeiro do Sindsama, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro. O assunto? Finalmente a demissão do ex-presidente da SEDAI, do presidente da SEDAI, agora ele é ex. João Xavier, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes. Obrigado por você nos atender mais uma vez, viu? Tá ok. Muito bom estar falando com vocês também. Olha só, João, finalmente o Witzel resolveu deslocar lá, demitiu o presidente da SEDAI. A grande questão é a seguinte, dá para a gente recuperar aí a credibilidade da SEDAI no curto prazo? É bem provável, né? Porque o profissional que está sendo indicado para ocupar o lugar dele é uma figura muito conhecida da categoria. Né? Conhece o riscado, né? Conhece, tem experiência, tem expertises nessas questões mais específicas da questão do Guandu, né? Porque aquela questão que a gente conversou da última vez, o procedimento que foi feito agora dessa última questão que localizaram o detergente na água, aquele procedimento de fechar a água por um pequeno período e depois a água suja passar e depois reabrir para tratar, era exatamente o procedimento que teria que ter sido feito naquela ocasião passada, né? E o presidente não tinha autorizado, o ex-presidente agora, né? Então causou esse dano todo para a gente. Por que ele não autorizou? Já há alguma razão para isso? Você sabe que a nossa luta aqui pela CPI é para poder investigar exatamente isso. Não tinha razão, não tem lógica. Uma coisa que é desde 2001, é um procedimento considerado padrão, né? Porque o centro do problema não está na estação de tratamento, está no Rio. Né? Você está vendo aí agora, finalmente o Estado está tomando algumas iniciativas de mandar fiscalizar o Rio Queimados lá, todas aquelas indústrias que tem ao seu redor, que joga aquelas sujeiras todas para o Rio Guandu, assim também é no Rio Poços. Ou seja, o problema está antes. Para poder sair, né, como se livrar aquela sujeirada que vem do Rio Guandu, é feito esses procedimentos toda vez que tem uma enchente mais pesada, né, uma chuva mais violenta. E isso tem mantido o padrão da água de boa qualidade ao longo desses anos todos, anos e décadas, né, vamos dizer assim. Que aquele rio não está sujo de hoje. O que a gente lamenta é que só agora começou as autoridades do Estado a investigar quem está sujando os rios que são os afluentes do Rio Guandu. Olha, você vê o tempo. Há décadas que a gente tem aquela poluição. Ali até boi morto jogam na água ali naquele rio. Do Rio Guandu, do Rio Queimado, do Rio Poços, do Rio Ipiranga. Isso tudo vai cair para dentro do rio. Nós temos que nos livrar dessa sujeirada toda com esses procedimentos, essas manobras, esses bíblicos, vamos dizer assim, né? Fecha, para não deixar entrar no sistema, abre as comportas para a água passar direto. Quando volta ao normal, você novamente volta a tratar aquela água que a gente já tem condições de tratar com mais facilidade.
E exatamente o crime, vamos dizer assim, o erro foi a não autorização desse procedimento, que deu como consequência essa crise gigantesca aí da água do Estado. Com relação à bacia hidrográfica ali do Guandu, eu noto que, pelo menos a mídia dominante, tem falado muito da falta de saneamento básico, que remete o problema, especialmente, inclusive, para as prefeituras ali. Saneamento básico é você fazer o que deve ser feito, né, em termos de instalações sanitárias, tratamento do esgoto. Agora, ninguém fala justamente do que você falou, que são os resíduos industriais, né, a poluição industrial, porque isso significa um trabalho de fiscalização que não é dos municípios propriamente, é do Estado, não é? Do Estado, exatamente, porque como o Rio liga 2 municípios, está territorial do Rio também. Ligou 2 municípios, está a ter responsabilidade sobre o Rio. Mas essa responsabilidade tem que ser compartilhada com os municípios. Porém, as indústrias que estão ali localizadas, e não são poucas, né? Inclusive uma foi até fechada ontem aí pelas autoridades de discussão da sua alta irregularidade, não sei nem qual é o nome dela, né? Nem mapeei o nome, mas outras estão sendo suspensas seus trabalhos porque já verificaram que elas são as responsáveis por jogar tanto poluente na nossa bacia, nossa Bahia. Então, isso significa dizer o seguinte: esse trabalho precisa ser permanente e constante para a gente ter uma água de boa qualidade. Você vê no resto do mundo, boa parte dos países protege os mananciais de proteção de água de forma assim, até com o exército, para não deixar acontecer. Porque aqui no Brasil não acontece, não, aqui no Rio de Janeiro. É o inverso. E fica largado lá, qualquer um pode jogar o que quiser, que tá como se fosse lixo, né? Fosse depósito de lixo. E a nossa água. É o que o povo precisa, né? De onde as pessoas dependem daquela água ali. Agora, João, eu aprendi também que as fontes de captação aí da SEDAI são diversas. E a água que vem lá de Ribeirão das Lajes é uma água de melhor qualidade. Exatamente. É impossível pensar no abastecimento da cidade do Rio de Janeiro ou de toda a região servida pela SEDAI apenas com a água que vem lá de Ribeirão das Lajes? Pois é, rapaz. A nossa cidade ela tem esse problema, né? Nossa cidade, nosso estado, né? Nós temos dependência da água que vem de outros estados. Isso é uma triste realidade. A água do estado é insuficiente para atender a nossa população. Por isso, aqui ela é a melhor fonte de captação, né? Tem até projeto de puxar por gravidade direto para atender redes até Caxias, vamos dizer assim, trazer uma estação de tratamento. Tem vários projetos em curso. E não é colocado em prática, não são colocados em prática, né? Sim. Mas a água que vem dali, ela é bastante suficiente para atender toda a população por muitos e muitos anos ainda. O problema é isso que eu estou falando, é o problema de cuidar da qualidade dessa água, né? Porque também no Rio Paraíba do Sul, é importante destacar, existe também uma rede de industrializações ali que já vem poluindo também o rio há muito tempo. E como, né? Floriano. Então isso tudo é risco. Entendeu? O Paraíba do Sul é um rio que cada vez mais está condenado. Também é necessário ali uma ação fiscalizatória dura em relação às indústrias. O Sérgio Ricardo, ambientalista, denuncia há muitos anos uma montanha ali na CSN, isso, que é um perigo para o Rio. Se aquilo ali, em algum momento, rapaz, isso aí vai botar em risco todos nós. Se algum momento aquilo resolver acontecer, como aconteceu em Mariana ou Brumadinho, imagina. Né, o desastre que a gente vai ter aqui para a nossa população, já que a nossa principal fonte de abastecimento de água vem dali. Entendeu? Então é um risco muito grande. De qualquer maneira, falando agora sobre a questão da própria SEDAI em si, sim, é importante que o nosso presidente novo, que ao assumir, perceba a necessidade de investir na infraestrutura da empresa por dentro, né, para poder modernizar seu sistema de abastecimento, entre outras coisas, e também aumentar e ampliar a sua capacidade dos seus profissionais, que são excelentes, mas a quantidade é muito pouco para dar conta de tanta gente. Tem 5 mil pessoas aí para atender aí 13 bilhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, que é servido pela água da SEDAI. Na cidade do Rio de Janeiro, 9 milhões, mas vários outras cidades do interior. E são só 5 mil trabalhadores. Isso é insuficiente porque há 10 anos atrás tínhamos 12 mil.
É uma loucura. Agora, o novo presidente é o engenheiro Renato Espírito Santo. Ele já foi diretor da SEDAI e foi demitido em março último. Você acredita que ele terá força política para fazer os investimentos necessários na SEDAI? Porque a gente não pode abstrair o seguinte: essa turma aí, tanto no governo estadual como no governo federal, querem porque querem privatizar a SEDAI. Em momentos como esse, em geral, eles fazem um enxugamento da empresa para facilitar a venda. Então, seria um sentido contrário àquilo que é o necessário nesse momento. Você acha que o engenheiro Renato Espírito Santo vai conseguir dar a volta por cima dessa situação? Pois é, isso aí é uma dúvida que a gente vai ter que apostar, né, vamos dizer assim. Temos uma dúvida com relação a isso, porque quem coloca, quem indica, quer cobrar resultado de acordo com os seus interesses, vamos dizer assim, né? Então, se o governo do Estado está apostando no desmonte da empresa para privatizar, a linha que vai continuar é uma linha ruim para o Estado do Rio de Janeiro. Uma empresa como essa, estruturada e que tem condição de dar resposta, não pode ser entregue assim de qualquer maneira a mão do capital privado. Lógico. Então, o nosso risco maior aí é esse. Vamos esperar que ele vai assumir, vamos ver a equipe que ele vai botar lá com ele, para ver se ele tem, pelo menos assim, as perspectivas de olhar para dentro da empresa. Né? Porque já há algum tempo que não se olha aqui para dentro da empresa. Você vê, o concurso público estava aprovado desde a época do Pesão, né? A diretoria anterior não realizou, mas tinha, inclusive, recursos próprios da empresa para poder fazê-lo. Não ia olhar o Estado em nada. Né? Resultado, acabou que quando o Hélio Cabral assumiu, o primeiro gesto dele foi suspender o processo do concurso público. Seria uma coisa assim, muito importante para a categoria como toda e para a sociedade. Secretaria técnicos, profissionais, advogados, administrativos, importante para reforçar o quadro. Vamos ver se o Renato, ao assumir agora, ele consegue recuperar esse legado que ficou aí da expectativa de investir para dentro da empresa. E recurso a empresa tem. João, hoje haverá uma nova audiência pública lá na LERJ, daqui a pouco, né? Começa às 10 horas. Você acha que a LERJ poderá ajudar nessa batalha de a gente recuperar a SEDAI com investimentos necessários e, principalmente, barrar a privatização? Sim, a LERJ tem sido assim, um aliado histórico muito importante aqui para a gente, né? Ela já conseguiu aprovar aqui no ano de 2017, 2018, 2017 aprovou a entrega das ações. 2018, uma batalha feita com os trabalhadores e os deputados, já aprovou por unanimidade aqui a suspensão desse direito. Né? A emenda 56 foi para isso, aprovada aqui na LERJ. O governador, ao assumir, ele pintou na justiça contra essa emenda que desautorizava a entrega das ações. Porém, nós temos dentro aqui da casa um conjunto grande de parlamentares de vários partidos que fazem a defesa da SEDAI pública pela sua importância estratégica para o Estado do Rio de Janeiro. Uma empresa que dá superávit, ainda ajuda o Estado a sobreviver, porque todo ano é de 800 a 1 bilhão de reais que vem da SEDAI para o Estado. Jogar lá fora vamos dizer assim, é um tiro no pé, né? A gente acredita que aqui tem aliança mais estratégica para poder fazer essa resistência junto com os trabalhadores. Até porque se precisa de investimentos pesados nessa área aí da captação de recursos, não se pode abrir mão da distribuição da água, que dá lucro, não é isso? A distribuição? Exatamente. Então, é através do lucro da distribuição que você vai poder ampliar o investimento, me parece, nessas áreas que são carentes hoje da empresa. Se vai se dividir a empresa, vai se privatizar só a distribuição, deixando o ônus dos investimentos aí para a captação adequada da água só na mão da SEDAI pública, me parece que é um desequilíbrio total. A gente tem que barrar isso. Exatamente. Então, essa que vai ser a batalha. Eu acho que dentro do movimento social já existe uma resistência contra esse direcionamento. Amanhã, inclusive, teremos o ato público, né? Às 10 horas, lá no Palácio Guanabara. Na porta do Palácio Guanabara, o objetivo é justamente denunciar esse rumo que o governo do Estado está tentando dar à empresa, que é justamente, ao invés de fazer o inverso, investir nela para potencializar, fazer com que ela seja entregue ao capital privado. O capital privado ele assume para tirar o que tem de melhor para ele. Não vai julgar no investimento, principalmente em áreas mais carentes. Ele não vai fazer isso. Onde foi privatizado, não se tem notícia de investimento em áreas mais necessitadas do Estado, em regiões mais necessitadas da cidade. Ao contrário,
Eles vão pegar o filé mignon, e quem assume vai assumir para arrecadar, e vai largar as periferias aí, ao Deus dará. Eu acho que as consequências vão ser muito ruins para o Estado, né? A privatização de uma empresa como essa rica, né? Empresa rica. Nos tempos hoje, com o Estado falido, você tem uma empresa que fatura, que libera por ano de resultado R$1 bilhão, isso aí não é qualquer lugar. Não é em qualquer lugar do Brasil hoje em dia. Não. É isso que a turma aí dos bancos querem. Ô, João... Eu vou olhar João, em cima daqui do sistema. João, muito obrigado novamente pela entrevista aqui ao nosso programa e uma boa audiência pública e principalmente um ótimo ato público amanhã às 10 horas na frente do Palácio Guanabara. Forte abraço para você. Muito obrigado, show de bola, um abraço grande a todos os ouvintes aí. Muito obrigado mesmo. Conversamos com o João Xavier, diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que representa os trabalhadores da SEDAI, e vamos encerrando o nosso programa. Amanhã a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, AM 1360, a partir das 8 horas da manhã. Tenha um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre.